tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. A alegria está neste lugar, sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. Amém. Olá, bom dia, graça e paz a todos. Olá, bom dia mais uma vez, graça e paz. Hoje estamos continuando a nossa série sobre o que encontramos na casa de Deus. E o terceiro ponto de hoje é que encontramos na casa de Deus um local de comunhão. E vamos iniciar lendo o Salmo 133, versículo 1, que diz assim: Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Amém. E aqui o que nos chama a atenção é que o salmista usa a expressão irmãos, e é assim que a gente costuma se chamar, irmão fulano, irmão Lucas, irmã Isabelle. E isso não quer dizer que nós somos todos iguais, muito pelo contrário. Se você tem um irmão, se você tem um irmão, ou se você tem dois filhos, você sabe que nós podemos parecer até na aparência, mas no jeito nós somos diferentes. E o que é que nos une? Nós temos algo em comum. Quando nós temos um irmão, por exemplo, eu e a Carol, minha irmã, nós temos o mesmo pai, a mesma mãe. E eu e você, nós também temos o mesmo pai, que é o nosso Senhor Jesus. Nós temos algo que nos une, algo que nós temos em comum e que é maior do que todas as nossas diferenças. É verdade. E algo que eu acho bastante interessante é que um dia desses, uma pessoa olhou para mim, para eles e perguntou, né? Vocês são irmãos? Aí a gente é casado. É porque assim, o irmão, quando você convive tanto com a pessoa, você acaba adquirindo características daquela pessoa, né? Alguma personalidade, algum hábito, algum jeito de falar, você acaba pegando. Isso é fato, né? Quando você convive muito com a pessoa. E eu lembrei de um fato do meu ensino médio, assim quando tinha acabado de sair do ensino fundamental, fui para o ensino médio. E eu lembro que eu não falava palavrão. E eu entrei numa escola de tempo integral, onde eu passava o dia todo na escola. E tinha alguns colegas meus que falavam palavrão. A cada 10 palavras, 9 eram palavrão. E você de escutar tanto aquilo, no meu dia a dia eu acabava soltando sem querer esses palavrões, né? Acabava soltando. E eu achava aquilo ruim, porque eu estava consumindo muito aquela comunhão com os meus colegas e acabava soltando algo ruim. Mas graças a Deus, quando eu terminei aquele ensino médio, que eu precisei ter uma ruptura, né? Que eu não mais convivi com eles, mas sim eu comecei a procurar conviver mais com pessoas cristãs. Foi aí também que se deu o meu processo de conversão. Eu comecei a falar palavras boas, a deixar de falar palavrão. Hoje eu não falo mais. Então, graças a Deus, isso deu ao fato de eu estar convivendo bastante com essas pessoas. Hoje em dia eu convivo bastante com o meu pastor. Então, meu pastor fala muito glória a Deus, muito aleluia. A gente acaba pegando esse linguajar, né? Esse linguajar abençoado, um linguajar abençoador. Amém. Então, nós absorvemos as manias, o jeito das pessoas que a gente convive. Por isso que o povo diz, me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. E o importante, essa frase é um pouco verdade,
Por quê? Porque nós absorvemos. Mas se você é cristão, você não deve absorver aquilo que as pessoas, os ímpios ao seu redor têm. Muito pelo contrário, assim como Jesus, ele andava com leprosos, com prostitutas, com pessoas que eram vistas como a ralé da época. Mas ele não se contaminava. Ele fazia era transbordar a luz que tinha dentro dele. Então, da mesma forma, é a gente. E a gente também deve prezar, né, por esse convívio, por essa convivência com os nossos irmãos em Cristo, né, assim como a gente chama. Por que a igreja é importante? Porque, como o Lucas até uma vez já me falou, na faculdade ele conseguiu concluir o curso com muito mais facilidade porque ele tinha 2 grandes amigos. E quando ele estava tendo dificuldade em alguma coisa, esses amigos iam lá, fortalecia, não é por aqui. Já quando os amigos tinham dificuldade em outra disciplina, o Lucas já ia lá e orientava. Então, da mesma forma, comigo na minha faculdade e com você na sua igreja, com a gente na nossa igreja, quando a gente passou por um aperto muito grande, uma dificuldade muito grande emocional, eu tinha amigas lá dentro da igreja que eu conversava, irmã fulana, venha cá, me oriente, me ajude. Às vezes a irmã Toinha, que com certeza está assistindo esse vídeo, me manda uma mensagem: Isabela, eu estou me sentindo assim, assim, assado. E a gente conversa, então a gente se fortalece. E não importa as diferenças, porque aquilo que a gente tem em comum, de sermos filhos de Deus, de termos a mesma fé, isso nos une. Então, apesar de todas as coisas, a gente nunca vai deixar de ser irmãos. E na comunhão, para ter comunhão, nós precisamos ter maturidade para lidar com as diferenças. É verdade. Então, irmãos, provavelmente você que está vendo esse vídeo, você está procurando a resposta de uma pergunta. E a pergunta é: por que eu devo estar em comunhão com a igreja? Não é verdade? A gente fez aqui uma introdução, né, sobre como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, mas não responde: por que eu devo ir para a igreja? Por que eu devo estar na casa de Deus? Por que simplesmente eu não posso chegar, igual nessas igrejas grandes, chegar na igreja, sentar, receber o louvor, receber a pregação, dar meu dízimo, dar a minha oferta, depois ir embora? Porque isso não é cristão. Isso não é um conselho que Deus nos dá. Deus, ele quer que nós estejamos em comunhão uns com os outros. Ele quer que nós estejamos em comunhão, que eu possa compartilhar minhas dificuldades com meu irmão, e esse irmão compartilhar as dificuldades dele comigo, para que nós possamos crescer. E, irmãos, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Nesse mesmo salmo que nós lemos, Salmo 133, no versículo 3, na parte B, vai dizer o seguinte, né, que vai falar que é bom, que é um salmo de comunhão, e vai falar depois, lá no final do capítulo, que ali ele está falando da casa de Deus. O povo de Deus, quando está reunido, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, irmãos, para que nós possamos receber as bênçãos de Deus, é necessário que nós estejamos em comunhão, sim. Para que eu e a Isa possamos receber a bênção de Deus, é muito bom que eu e ela estejamos em comunhão. Como a gente viu no vídeo passado, que fala sobre oração, que diz que se 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, ali o Senhor está, né? E tudo que vocês pedirem na terra será concordado no céu. Então é muito importante essa comunhão na igreja. Irmãos, como é que eu vou conviver com o irmão? Como é que eu vou ter comunhão com o irmão se eu só chego na igreja, recebo e vou-me embora? Não converso com ninguém, não sei da vida de ninguém, não sei pelo que as pessoas estão passando. Então é muito importante que nós estejamos na igreja e vamos conviver com os irmãos. Não é verdade? Amém. Às vezes eu conversando, né, com as adolescentes, porque a gente é presidente de jovens, e as meninas, não sei o que, eu não tenho uma amiga dentro da igreja, não tenho uma amiga cristã. E eu digo: olha, mas você tem amiga do mundo? Você tem mais em comum com uma pessoa do mundo, porque às vezes a pessoa diz assim: eu não me abro com ninguém na igreja porque eu não sou amiga de ninguém na igreja. Mas você tem mais em comum com pessoas do mundo do que com pessoas da igreja que dividem a mesma fé com você? Às vezes tem outro adolescente que diz: eu namoro com fulano que é do mundo, não crê na mesma fé que eu, julgo desigual, porque eu tenho muito em comum com ele. A pessoa tem mais em comum com alguém que não divide a mesma fé com você do que alguém cristão?
Então, nós devemos buscar ter essa comunhão, porque congregar numa igreja não significa ter comunhão com os irmãos. Congregar numa igreja significa que você vai para o templo. E não é suficiente. A gente tem que ter um relacionamento, não somente com Deus, mas também com o nosso próximo, porque assim nós edificamos e também somos edificados. É verdade. Uma coisa que a Eza falou que eu achei bastante interessante é que pode acontecer, de algumas vezes, que a gente até conhece alguns casos pontuais de pessoas que estão na igreja, mas não têm amizade, adolescentes, né, principalmente, mas porque não tem gente, não tem jovens da sua faixa etária. Por exemplo, o jovem tem 14 anos e a criança mais jovem depois dela tem 7. Então, 15 para 7, né, é uma diferença bastante grande. Mas não significa que você não possa ter amizade com o povo de Deus, porque a Bíblia fala aqui no Salmo 133 como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido. Então, irmãos, quando eu cheguei na faculdade, eu não tinha tanto tempo de ir na igreja, porque minha igreja era muito longe da minha casa. Era muito longe, eu precisava pegar 2 ônibus. Mas eu tinha amizades cristãs dentro da universidade. Que também edificavam. O povo de Deus não está relacionado com denominação, está relacionado com pessoas que creem em Jesus Cristo e vivem a verdade, né? Sem ser a verdade dos homens, mas a verdade de Cristo. Mas o fato é que é mais fácil você encontrar um amigo dentro da igreja do que encontrar um amigo no mundo, né? Verdade. Porque o que estamos procurando na casa de Deus? Você está procurando o que na casa de Deus? É uma amizade? Pois é uma amizade verdadeira que você vai ter. Isso é fato. Existem cristãos autênticos dentro das igrejas que você pode buscar ajuda com eles, pode buscar aconselhamento. A Bíblia até ensina que nós devemos buscar aconselhamento com homens fiéis, homens de palavra, homens que você vai contar uma coisinha para ele e vai sair espalhando para todo mundo, não, porque isso não é homem não, isso é criança. Homem de verdade, homem e mulher de verdade, de Deus, você pode contar uma coisa para ele, ele vai guardar e ele vai orar por ti, ele vai orar pela tua vida e em nome de Jesus você vai crescer. E é muito importante, irmãos, que nós tenhamos essa comunhão uns com os outros, porque isso é divino, isso é da vontade de Deus para a nossa vida. E outra, para finalizar, Salmo 133.3, parte B, fala que ali há vida para sempre. A vida para sempre está falando da vida eterna. Então, quando nós estamos em comunhão, Deus nos abençoa, porque na comunhão é onde você confessa os seus erros para o seu irmão. E esse irmão, ele vai poder lhe ajudar a vencer esses erros. Então, irmãos, não tem como nós entrarmos no céu se o nosso braço estiver pecando. O que é que a Bíblia fala? Arranca para que você entre no céu defeituoso, né, sem uma parte do corpo. Melhor você entrar no céu com um defeito do que você ter o corpo todo ir para o inferno. Então, nessa parte, eu realmente aconselho fortemente que você tenha irmãos na igreja que possa pedir conselho, possa se arrepender, possa confessar para você ser curado. E você encontra isso, né, na igreja de Deus. Amém? Então, eu vou pedir a minha esposa para estar orando para a gente estar encerrando esse devocional. Amém. Soberano Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor, por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, porque o Senhor é bom e soberano e nós somos muito gratos, ó Pai, porque o Senhor cuida da gente como filhinhos amados. Que em nome de Jesus o Senhor esteja nos ensinando cada dia mais e mais a vivermos em unidade, em comunhão, que assim a gente possa ter um relacionamento com o nosso próximo e que o Senhor esteja transformando primeiramente a gente, para que esse relacionamento possa ser um relacionamento saudável, um relacionamento bom, que o Senhor nos guarde de todo mal e que em nome de Jesus a gente esteja diante de Ti como servos idôneos, ó Pai, sem defeito nenhum, santos e humildes, e sempre que o Senhor esteja nos guardando de todo mal e que a gente sempre tenha prazer em Te servir. Nos abençoe em unidade, abençoa a Tua igreja e nos guarda cada dia mais e mais. Amém. Amém. Tchau, irmãos. Graça e paz. Tchau, tchau.